Oi, Tereza, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo certo? E aí, como vão as coisas? Tudo bem também. Estou te ligando porque me passaram uma notícia que eu achei bem alarmante. Estão dizendo que a Universidade da Califórnia, em Berkeley, discriminou as mulheres no processo de admissão. Talvez seja o caso da gente convocar todas as mulheres engajadas na nossa causa e organizar um protesto. O movimento feminista surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra em meados do século XIX. No início, o seu objetivo era garantir a igualdade de direitos legais entre homens e mulheres e lutar para que elas deixassem de ser consideradas propriedades de seus maridos. Já em meados do século XX, o movimento agregou a luta pelos direitos políticos, que deu às mulheres o direito de votar e de serem candidatas nas eleições. Na década de 1960, o movimento feminista ganhou nova força em várias partes do mundo. As mulheres passaram a lutar pela sua autonomia e independência e também pelos direitos reprodutivos, como o acesso aos métodos anticoncepcionais, aos cuidados pré-natais e o direito à licença maternidade. De lá para cá, as mulheres conquistaram grandes espaços na sociedade, mas as desigualdades de gênero ainda existem. Por isso, o movimento feminista continua ativo, buscando a proteção de mulheres e garotas contra a violência doméstica, o assédio sexual e o estupro e também lutando pelos direitos trabalhistas. Infelizmente, em boa parte do mundo, as mulheres ainda recebem salários mais baixos que os dos homens. Olha, Bárbara, se a Universidade da Califórnia estiver mesmo discriminando as mulheres, a gente pode sim organizar um protesto. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Eu acho estranho que uma universidade tão conceituada esteja fazendo uma coisa dessas. Bom, lá na faculdade não se fala em outra coisa. Até recebi um folheto com todos os dados da pesquisa sobre o caso. Ótimo! Com os dados em mãos, a gente pode tirar as nossas próprias conclusões. Que tal? É, boa ideia. Aqui diz que os dados são deste ano, 1973. No último semestre, se inscreveram 8.442 homens e 4.321 mulheres. Certo. Já adiantando, Bárbara, como o número de inscritos é diferente para homens e mulheres, é preferível trabalhar com porcentagens para a gente poder comparar adequadamente os valores. Ah, sim. Isso já foi feito. 44% dos homens inscritos foram admitidos. No caso das mulheres, só 30%. Olhando assim rapidamente, dá a mesma impressão de que tem algum tipo de favorecimento para os homens. Olha, mas esses dados sozinhos ainda não permitem nenhuma conclusão. O que mais tem aí no folheto? Aqui tem também uma tabela com o total de inscritos e admitidos nas 6 principais carreiras, separados em homens e mulheres. As carreiras estudadas estão nominadas de A, B, C, D, E e F. Na primeira coluna, a gente tem o número de homens inscritos em cada uma das carreiras e, ao lado, a porcentagem dos aprovados para cada uma delas. Na coluna seguinte, a gente vê o número de mulheres inscritas em cada carreira e, ao lado, a porcentagem de aprovadas em cada uma. Ótimo! Esses dados são bem importantes. Vai dar para tirar daí umas informações que vão deixar a gente muito mais por dentro do que está acontecendo. Bom, primeiro, a gente precisa considerar que tanto os homens quanto as mulheres estavam igualmente qualificados para admissão, ou seja, havia igualdade de condições entre os dois grupos. Agora, a gente tem que olhar os dados atentamente. Em cada uma das carreiras, a porcentagem de candidatas que foram admitidas é muito próxima da porcentagem de candidatos homens admitidos. A única exceção é a carreira A, que parece discriminar os homens. Nessa carreira, 82% das mulheres foram admitidas e apenas 62% dos homens, uma diferença de 20%. A carreira que parece discriminar mais as mulheres é a E, que admitiu 28% dos homens e 24% das mulheres. Mas isso é uma diferença de apenas 4%. Que coisa, Tereza! Olhando carreira por carreira, parece que as mulheres foram ligeiramente privilegiadas. Mas nos primeiros dados que a gente olhou, com a análise de todas as carreiras, a diferença entre homens e mulheres era de 14%. Ou seja, parecia que as mulheres tinham sido totalmente desfavorecidas. Muito bem observado, Bárbara. Em estatística, este é um exemplo do chamado paradoxo de Simpson. O paradoxo de Simpson foi descrito pelo estatístico britânico Edward Hughes Simpson, em 1951.
Ele ocorre quando dois conjuntos de dados confirmam uma certa hipótese ao serem analisados separadamente, mas comprovam a conclusão oposta se são reunidos. Isso foi o que aconteceu no estudo sobre discriminação por gênero na admissão à graduação na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos. É este o caso que está preocupando as personagens Bárbara e Teresa. Ele é um clássico exemplo verídico do paradoxo de Simpson. Vamos lá, Bárbara. Para entender por que isso acontece, vamos analisar os dados com um pouco mais de cuidado. Presta atenção nas carreiras A e B. Você nota alguma diferença entre essas duas e as 4 restantes? Bom, dá para ver que as taxas de admissão estão em ordem decrescente. As carreiras A e B, que são as primeiras na tabela, admitem mais candidatos que as outras 4. Além disso, tem bastante diferença entre as taxas de admissão das carreiras A e B, que ultrapassam 60%, e as taxas das outras carreiras, todas menores do que 40%. Ou seja, com esses dados, a gente pode concluir que é mais fácil entrar nas 2 primeiras carreiras. Você percebe alguma outra particularidade entre os candidatos das carreiras A e B? A gente já viu que A tem porcentagem de admissão maior para mulheres que para homens. Isso também acontece na carreira B, mas a diferença é bem menor. Agora, prestando mais atenção nos dados, a gente vê que o número de mulheres tentando essas carreiras é muito menor. Só tem 25 candidatas para a carreira B, mas os homens são 560. E na carreira A, a diferença também é grande, 108 mulheres para 825 homens. Você acabou de perceber uma diferença fundamental, Bárbara. Nas carreiras que a gente considerou mais fáceis, existem mais candidatos homens que mulheres. De fato, mais de 50% dos homens se candidataram a elas e só cerca de 10% das mulheres escolheram essas opções. Já nas outras 4 carreiras, que são mais difíceis, cerca de 90% das mulheres se candidataram. É verdade. Então, consequentemente, os homens acabaram tendo mais chances de entrar e as mulheres menos. É isso aí. Nesse caso, a escolha da carreira é o que chamamos fator de confusão. E como as pessoas que você ouviu na faculdade não levaram em conta esse fator, elas acabaram chegando a uma conclusão errada. Entendi. Existe um efeito da escolha da carreira confundido com o efeito do gênero, né? Exatamente. Se as admissões são feitas por carreira, é errado comparar as taxas de admissão para homens e mulheres no campus como um todo. Em muitos estudos observacionais, a gente pode controlar melhor esse fator de confusão analisando os dados em subgrupos homogêneos. Foi o que a gente acabou de fazer. Cada uma das carreiras foi analisada separadamente. Então, me parece que para fazer uma análise correta da discriminação de gênero como um todo, a gente tem que encontrar uma taxa de admissão geral para homens e outra para mulheres, considerando o número de candidatos por carreira. Isso mesmo, Bárbara. O procedimento é calcular uma média ponderada para os homens e outra para as mulheres. A média ponderada dá pesos para cada um dos valores considerados, ou seja, carreiras que têm mais candidatos devem ter mais peso. Então, vamos à média ponderada. A primeira coisa é somar o número total de candidatos para cada carreira. Ok, pode deixar que eu faça os cálculos. Na carreira A, 825 homens mais 108 mulheres perfazem um total de 933 candidatos. Na carreira B, a soma de homens e mulheres dá 585 candidatos. E a gente faz isso para todas as carreiras. A gente já tem também o número total de candidatos, que é 4.526. Ótimo! Agora, a gente pondera as taxas de admissão das mulheres e depois a dos homens pelo total de candidatos em cada uma das carreiras. Certo, Teresa. Mas como que a gente pondera as taxas? Primeiro, a gente tem que multiplicar o número de candidatos por carreira pelo seu devido peso. Para a carreira A, vamos multiplicar 933 pela porcentagem de mulheres admitidas, 82%. A gente faz isso para todas as carreiras e depois soma tudo. O resultado é dividido pelo número total de candidatos. E esse número corresponde a mais ou menos 43%.
Então essa é a média ponderada de mulheres admitidas. Isso! E o pessoal da classe, junto com o professor, pode usar o mesmo procedimento para calcular a média ponderada de admissão dos homens. Vocês vão encontrar uma porcentagem de 39%. Poxa, então quer dizer que a porcentagem de mulheres admitidas é, na verdade, um pouco maior do que a de homens. É, Bárbara. Por isso é que a gente tem que ficar esperta com aquilo que ouve por aí. A análise feita pelo pessoal da faculdade foi precipitada e, como você viu, estava incorreta. Mas agora você pode ficar tranquila, porque você já sabe que não está havendo nenhum tipo de discriminação contra as mulheres em Beckerley. É, Teresa, verdade. Obrigada por abrir os meus olhos. Vou tentar repassar essas informações para as outras pessoas. A gente se vê na reunião de sexta, né? Isso mesmo, Bárbara. Até lá!